Bom, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre expectativa alta e o porquê que isso pode ser algo para te gerar ansiedade. Eu até fiquei pensando aqui, né? E assim, o nome desse vídeo também poderia ser Como Lidar com Frustrações. Porque se você tem uma expectativa alta, a consequência, né? Ou pelo menos assim, a chance daquilo te frustrar, caso não dê certo, é muito grande. Então, ele também serviria como esse título, Como Lidar com Frustração. Então, a expectativa alta, mas a expectativa alta, né, pode ser então algo para gerar ansiedade aí, até mesmo para te levar a ter uma crise de ansiedade. Então é importante que você se atente para isso, tá? A pessoa ansiosa, né? Quem sofre com ansiedade no nível mais elevado, né? Normalmente são pessoas que tendem a criar muitos cenários na cabeça. Então, são pessoas que imaginam mil e uma possibilidades do que pode ou não pode acontecer diante de uma situação. E é por isso, né, que justamente essa situação de ficar imaginando vários cenários, né, é o que faz com que você crie uma expectativa muito alta diante das coisas. Tá? E quando eu falo diante das coisas, né, podem ser situações relacionadas à sua área profissional, como uma expectativa muito alta com algo relacionado no seu trabalho, ou uma expectativa muito alta no relacionamento, né? De que, sei lá, um relacionamento talvez onde você está conhecendo ainda uma pessoa. Então, tem pessoas que acabam tendo uma expectativa muito alta de que, nossa, isso vai dar certo, eu vou casar com a pessoa, né? A pessoa da minha vida. E essa expectativa, no final das contas, pode ser um pouco frustrante, porque a chance de não dar certo, né, ali, ela sempre existe, tem essa possibilidade. Bom, primeiro que, assim, a expectativa é algo saudável, né, então, assim, todo mundo tem uma expectativa e ela é importante, porque, assim, se eu não tiver uma expectativa, acaba que é meio desanimador. Como que eu vou fazer algo se eu não tenho expectativa de que aquilo vai dar certo? Então, quando a gente fala de expectativa, né, ela é como se fosse um motor para impulsionar a gente para fazer as coisas. Então, por exemplo, eu estou aqui gravando esses vídeos. E eu tenho uma expectativa de que esse vídeo possa alcançar, né, não só esse, mas todos os outros vídeos que eu gravo aqui, que eles possam alcançar cada vez mais pessoas, para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. Então, isso é uma expectativa minha também. E se eu não tiver essa expectativa, é meio desanimador ficar aqui gravando vídeos, né? Então, tudo que a gente faz na vida, querendo ou não, a gente tem uma certa expectativa. E ela é, sim, saudável, né? Porque, enfim, faz parte ali da nossa vida isso. A questão aqui, né, é a dificuldade, né, em flexibilizar e lidar com imprevistos, em lidar quando as coisas não acontecem como você tinha planejado, em lidar quando as coisas fogem do seu controle. Então, quando a realidade, né, ela não está de acordo com as projeções, os desejos, né, a ansiedade se apresenta. A ansiedade vem e muitas vezes ela vem com tudo, tá? Justamente pela expectativa extremamente alta que a gente cria. Um outro problema é que, assim, quanto maior for a expectativa, maior é a frustração. E essa frustração é o que vai vir acompanhado muitas vezes de ansiedade. Então, quando você tem uma expectativa muito alta, primeiro que, assim, se a expectativa for muito alta, aquilo já vai te gerar uma ansiedade ali até você ver se vai dar certo ou não. Mas caso aquela expectativa toda, né, ela não venha a se realizar, não venha a se cumprir, você vai se sentir frustrado e nessa frustração novamente pode vir ali acompanhado com uma ansiedade, tá? Bom, então a pergunta que é como lidar com essas frustrações? Porque assim, frustrações a gente sempre tem ao longo da nossa vida. A verdade é que, como eu falei, a gente está sempre criando expectativas, né? E aqui o importante é ter uma expectativa regulada das coisas, uma expectativa realista diante das coisas, e eu já vou falar mais sobre isso aqui no vídeo. Mas também é importante que a gente saiba como lidar com as frustrações, porque inevitavelmente elas vão acontecer, sempre, né? Na verdade, a gente está o tempo todo lidando ali com as frustrações da nossa vida. Então, como lidar com a frustração? Primeiro, regulando a sua expectativa, tendo uma expectativa mais realista e flexibilizando quando as coisas não derem certo. E um último ponto é saber ser resolutiva quando as coisas fogem do seu controle ou quando imprevistos acontecem. Então, são três pontos: regular as suas expectativas, flexibilizar quando as coisas não derem certo e ser resolutiva. Bom, eu vou explicar mais detalhadamente esses três passos, mas antes, deixa aqui embaixo o seu like, o seu comentário e compartilha esse vídeo com alguém que você sabe aí, né, com aquela amiga, inclusive, que você conhece aí, que tem uma expectativa muito alta diante das coisas, porque esse vídeo pode ajudar também outras pessoas, tá? E não se esqueça de se inscrever no meu canal, porque toda quarta-feira a gente tem vídeo novo por aqui. Bom, sobre a questão, então, de ser mais realista, né? Ser realista é você ver as coisas como elas são, ao invés de ficar imaginando como as coisas deveriam ser. Então, aqui a questão é que, assim, muitas vezes, quando a gente está diante de algo,
Por exemplo, se você está conhecendo uma pessoa, né, está começando ali a se relacionar, conhecendo uma pessoa, quando você começa a imaginar como as coisas deveriam ser, ou seja, ficar imaginando no que você gostaria, como por exemplo, nossa, podia tanto dar certo, eu queria namorar com essa pessoa, eu queria casar com ela, essa pessoa parece perfeita, essa pessoa é o amor da minha vida. Então, quando você começa a imaginar como as coisas deveriam ser e como as coisas você gostaria que fosse, né, você esquece como as coisas são de fato. E a verdade é que quando você está conhecendo alguém, muitas vezes a outra pessoa ela pode nem estar tão interessada assim, e talvez até tenha sinais de que a pessoa nem está tão interessada assim, de que a pessoa está ali, enfim, mas não está afim de uma coisa séria, de um namoro, de um compromisso. Às vezes a pessoa até está te dando sinais, mas você está tão focada em como as coisas deveriam ser, né, que você acaba não olhando para como as coisas são. E aí a sua expectativa aumenta de uma forma bem desproporcional à situação, e quando aquilo acabar não acontecendo, quando você perceber que realmente aquilo não vai se tornar um namoro, não vai para frente, a frustração ela vai ser enorme. Então, aqui é importante que você se atente para isso, que você realmente regule a sua expectativa ali, tendo uma visão mais realista da situação. Então, a ideia aqui é que seja mais ou menos assim: ok, eu gostei muito dessa pessoa, eu gostaria que desse certo, porém, até o momento, nós só nos encontramos 2 vezes, eu ainda não tenho tanta intimidade com essa pessoa, não conheço ela tão bem assim, ainda tem muitas coisas para eu conhecer, para eu realmente ver se ela é o amor da minha vida e se ela é essa pessoa toda maravilhosa que eu já estou imaginando que é. Então, aqui é realmente você entender que, ok, eu gosto dessa pessoa, eu gostaria que desse certo, mas ter a visão realista também de que, nossa, mas tem poucas vezes que nos encontramos, né? Ainda não conheço a pessoa o suficiente para saber se ela realmente é isso tudo. Então, é essa junção ali que vai te ajudar a manter essas expectativas mais reguladas, tá? No outro ponto agora, né, que é flexibilizar quando as coisas não derem certo, aqui nesse ponto é você mudar a sua perspectiva diante da situação. Então, por exemplo, se você está ali se envolvendo, se relacionando com alguém e aquela relação não dá certo. Ao invés de ficar imaginando, nossa, mas eu queria tanto que desse certo, ai, por que que não deu certo? A culpa foi minha, eu que fiz alguma coisa de errado. É você ter uma perspectiva diferente daquela situação, entendendo que, por exemplo, né, nem todas as relações, nem todas as pessoas que você conhece, de fato, vão ser pessoas para namorar. Tá tudo bem que não tenha dado certo, você ainda vai conhecer outras pessoas, você ainda vai ter outras oportunidades na sua vida. Aqui eu tô falando muito de exemplos de relacionamentos, né, porque essa é uma demanda, inclusive, que eu atendo muito no consultório. Mas isso também se aplica a uma questão, por exemplo, de trabalho. Então, se você tem uma expectativa de que um emprego vai dar certo e aquilo depois não dá certo, mude a sua perspectiva, entendendo que você vai ter outras oportunidades, que talvez surja, né, apareça até mesmo outro cargo melhor do que você gostaria, né, e que aquela oportunidade que você perdeu, ela não é a última e muito menos a única na sua vida, né? Então, mudando sua perspectiva, flexibilizando ali essas ideias quando as coisas fugirem do seu controle ou quando as coisas não derem certo, tá? No outro ponto, no último ponto agora, né, de ser resolutiva, aqui é você realmente conseguir resolver o problema de uma outra forma. Então, por exemplo, se você estava com uma expectativa muito alta de que ia conseguir um determinado emprego e aquele emprego não deu certo, seja resolutiva no sentido de começar a procurar outras opções, começar a entrar em contato com outras empresas, fazer mais network ali para que você possa conhecer mais pessoas, né, que talvez você que consiga ali facilitar o processo de você entrar em uma empresa. Então, é você conseguir resolver aquela questão que você tem, se adaptando à nova circunstância. Ou seja, a nova circunstância é você não conseguiu aquele emprego que você tanto queria. Como que você vai fazer para se adaptar a essa nova circunstância? Não seria no caso, né, você flexibilizando ali a forma de ver a situação e depois você sendo resolutiva, ou seja, correndo atrás de outras possibilidades. Da mesma forma, em questão de relacionamento. Vamos supor que o relacionamento ali que você tanto tinha expectativa não deu certo, não foi para frente. Aqui vale a pena você analisar os motivos pelo qual não deu certo, né? Para que você possa talvez melhorar algo ali na próxima vez que você conhecer alguém, para que você possa talvez fazer algo ali diferente e para que talvez você possa também conhecer, fazer novas amizades, conhecer mais pessoas, para que assim você tenha mais opções ali de contato também com as pessoas e assim consiga ali um relacionamento. Então perceba que é você de fato pôr uma ação em prática sendo resolutiva diante daquela situação, tá? Então, essas são as 3 dicas aqui que eu queria dar para você. E tem uma última aqui, que é um bônus, tá? Mas que ela é muito importante, eu não poderia deixar de mencioná-la aqui. Que é a questão de você ver o seu processo também como uma evolução. Então, muitas vezes a gente acaba criando uma expectativa tão alta que a gente só foca na chegada, no objetivo principal. Então,
Se o seu objetivo, por exemplo, é conseguir um novo emprego ou conseguir um relacionamento, o seu foco fica em conseguir aquilo. E a gente precisa olhar também para evolução e reconhecer esse processo de evolução. Então, para você conseguir um novo emprego, você vai ter que evoluir em algumas coisas. Então, talvez você tenha que, sei lá, estudar algumas coisas novas, você tenha que se preparar para a entrevista ali, conseguindo, sei lá, saber falar muito bem, saber responder muito bem as perguntas. E esse processo de evolução, por mais que naquela hora que você gostaria não chegue ali naquele objetivo, mas esse processo de evolução vai te ajudar para as próximas oportunidades que você tiver. Então, por mais que não tenha dado certo aquele emprego que você gostaria naquele momento, mas você vai ter outras oportunidades e esse processo de evolução, quanto você evoluiu ali naquela jornada, vai te ajudar nessas próximas oportunidades. Assim também em questão de relacionamento. Quando a gente se relaciona, querendo ou não, a gente vai aprendendo, a gente vai vendo como é que funciona, como é que são as coisas, e por mais então que aquela relação que você gostaria não deu certo, você vai ter outras oportunidades, e nessas próximas oportunidades, essa evolução que você teve ali com aquela relação que não deu certo, vai fazer talvez com que dê certo nas próximas. Então é você realmente ver o seu processo como uma evolução, né, ao invés de só ficar focado naquilo de chegar naquele objetivo. Isso também vale, né, gente, para processos como, por exemplo, emagrecer, perder peso. Então, pessoas que às vezes querem emagrecer também, às vezes tem um foco em, por exemplo, eu quero perder 10 quilos. Aí a pessoa ela só foca naquilo, em perder os 10 quilos. E ela só vai ficar satisfeita quando chegar lá naqueles 10 quilos. Isso é muito ruim. Você precisa realmente olhar para todo o seu processo e já ir reconhecendo aquelas evoluções. Então, sei lá, se você perdeu 1 quilo em 15 dias, em 3 semanas. Reconheça essa evolução, porque é essa evolução de pouco a pouco que vai fazer você chegar no seu objetivo final, tá? Então, era isso aqui para esse vídeo. Eu espero que você tenha gostado, né? Só recapitulando aqui, né? Eu falei que iam ser 3 pontos, mas eu dei mais um bônus aqui no final. Esses pontos são, então, ser realista de acordo com a situação, entender como a situação é de fato e não como você gostaria que fosse, mudar a sua perspectiva, flexibilizando ali quando as coisas, né, fugirem do seu controle, ser resolutiva diante de uma questão para que assim você consiga se adaptar àquela nova circunstância e ver o seu processo como uma evolução, tá bom? Então era isso para esse vídeo, espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar aqui embaixo o seu like, o seu comentário e de se inscrever no meu canal, porque toda quarta-feira a gente tem vídeo novo por aqui, tá bom? Então era isso, meu nome é Aline Rodrigues, eu sou psicóloga cognitivo-comportamental e até a próxima!